Boa noite a todos. Hoje, 19 de agosto de 2021, esse é o nosso sexto Papo de Fauna, a live do Fauna News. É um enorme prazer poder levar informações de qualidade para você que se interessa pelo universo dos animais silvestres, para você que se interessa pela conservação da nossa biodiversidade. Meu nome é Dimas Marques, caso você ainda não me conheça, sou o editor-chefe do portal Fauna News. Se você ainda não conhece o Fauna News, pelo menos o site, depois da live dá uma entradinha lá no www.faunanews.com.br e explore lá todo o conteúdo que nós preparamos com o maior carinho e dedicação, com todo cuidado para você. Além desse canal, além desse perfil aqui no Instagram, estamos também lá no Facebook e no Twitter. Escolha a sua rede social de preferência e legal por nos acompanhar, muito obrigado. O Papo de Fauna, eu não posso deixar de destacar, tem o apoio da Clínica Veterinária Univet, lá do município de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba Paulista. Na Univet você vai encontrar tudo e toda a atenção que o seu cachorro, que o seu gato necessita. Tá? Sempre lembro, a Univet de Guaratinguetá não trabalha com animais silvestres. Lá é para doméstico, leva cachorro, gato, aí lá vai ter tudo. Não adianta chegar lá com jabuti, papagaio, jiboia, todas essas traias todas que o pessoal inventa de transformar em pet, tá? E que lá não é o lugar. Então, DDD 12 3125 4330, 3125 4330, fala lá com a equipe do Dr. Daniel. Se você quer participar do Fauna News como uma pessoa que gosta do nosso projeto, quer contribuir com o nosso projeto, tem como ajudar. Então você pode se tornar um assinante. Se você puder fazer uma contribuição mensal, entra lá no Catarse, www.catarse.me, M de Maria, /Fauna News. Procura lá Catarse e joga o nome do Fauna News, você vai encontrar ali, tem as possibilidades de contribuição mensal, a partir de R$10, mas tem como colocar 5 se você não pode os 10. E se você também não pode 50, se quiser dar 100, a gente aceita também, não vamos dizer não. E se você pode fazer uma doação única, né? Você não pode ser um assinante, contribuir mensalmente, então a gente tem um esqueminha para você fazer um Pix. Faz um Pix para o Fauna News. Tá? Tem 2 chaves cadastradas lá para o Pix. A mais fácil, dimasmarques@gmail.com, dimasmarques@gmail.com, ou o número do CNPJ do Fauna News, né? É um númerozão lá, 10 752 179 000197. dimasmarques@gmail.com, creio que é o mais fácil. Vai aparecer lá o nome Caluanã Comunicação e Ensino. Só para você não ficar na dúvida, tá? É o nome que vai aparecer, é quem detém o nome Fauna News, né? Então, assim você pode contribuir com o nosso trabalho. Bom, gente, essa aqui é a nossa primeira temporada de Papo de Fauna e nós reservamos essa primeira temporada para conversar com quem nos ajuda a manter o Fauna News, quem produz o conteúdo do Fauna News. Vamos trabalhar, a gente produz reportagens, a gente produz notícias, mas a gente tem as colunas, são 12 colunas temáticas com mais de 50 especialistas, entre pesquisadores, cientistas, gente que está na linha de frente do combate aos crimes contra a fauna, que lida na reabilitação de animais silvestres. Então são colunas que, se você ainda não as conhece, entra no www.faunanews.com.br, vai ver lá o menu horizontal, tem lá o botãozinho escrito colunas. Abre ali todo o cardápio de colunas para você escolher a que mais lhe agrada. Tem lá desde animais marinhos, com a coluna aquáticos, fotografia. Nessa primeira temporada a gente já conversou com a Simone R. Freitas, da coluna Fauna e Transportes. Depois a gente já bateu um papo com a Carla Barbosa, né? A pesquisadora Carla Barbosa, que escreve sobre observação de aves na coluna Observação de Aves. Depois a gente recebeu o coordenador do Programa de Recuperação e Biodiversidade Marinha, Rebimar,
da Associação Mar Brasil, o Robin Hilbert Luzi, tá? Ele falou com a gente a respeito de peixes marinhos, conservação da fauna aquática marinha. Depois a gente bateu um papo super legal com o Marcelo Calazans, o fotógrafo Marcelo Calazans, que está lá no Pantanal, está lá, na verdade ele está em Campo Grande, né, ele mora em Campo Grande, mas é um pantaneiro, conhece bastante a região, bateu um papo bem legal com a gente. E na última quinzena, no nosso último Papo de Fauna, a gente conversou com a veterinária e pesquisadora Elisângela de Albuquerque Sobreira, que ela escreve para a coluna Saúde, Bicho e Gente. Tá? A gente falou bastante a respeito da questão das zoonoses, do problema da Covid. Tá? Então a gente já bateu papos bem interessantes de pessoas de várias colunas. O convidado de hoje, ele escreve para a coluna Invertebrados. Tá? A coluna Invertebrados, ela é publicada quinzenalmente, sempre às quartas-feiras. Tá? Então a gente tem 3 colaboradores. A Vanessa Vidal, do grupo de estudos de artrópodes lá da Amazônia, que escreve, ela junto com a Cláudia Xavier, escrevem sobre a questão dos aracnídeos, né? E o nosso convidado de hoje, que escreve sobre insetos, é o professor Elidiomar Ribeiro da Silva. Muito bem-vindo, professor Elidiomar. Boa noite, Dimas. Boa noite a todos. Estou muito feliz de bater esse papo de fauna. Legal. Bom, eu, como sempre faço, eu tento dar aqui uma pincelada, né? Porque a carreira desses profissionais é bem extensa e é até sacanagem a gente resolver resumir a vida de uma pessoa em 4 ou 5 parágrafos aqui. Mas vamos lá dar uma palhinha do trabalho e da formação do professor Elidiomar. Ele é biólogo, ele tem mestrado e doutorado em zoologia pelo Museu Nacional, lá da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em insetos, é um entomólogo, eu gosto desses nomes, assim, a pessoa não basta ser biólogo, tem que ser biólogo, entomólogo, aracnólogo, então a gente vai indo para os recortes, né? A sua carreira está centrada no estudo da taxonomia. Agora vem as pegadinhas, que para quem não é da área é um inferno na Terra falar. Da ordem de 3 ordens. Efemeroptera, isso. Vamos lá, que são os insetos aquáticos, né, popularmente conhecidos como as efemérides. Tá? Tem a Hemiptera. É sempre jogar a sílaba tônica lá mais pro finalzinho. A Hemiptera, que são as cigarras, percevejos, pulgões e as colchonilhas. E a Lepidoptera, que são as borboletas e mariposas. A gente quase que para falar isso aí tem que fazer um curso de grego e de latim, para conseguir misturar tudo e conseguir falar certinho. O professor Elidiomar, ele é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde ele é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Ele é autor de mais de 100 artigos científicos, cerca de 200 trabalhos apresentados em congressos científicos, tem 9 livros editados, 7 capítulos de livros, orientou 10 dissertações de mestrados, 3 teses de doutorado. Ele é idealizador de um periódico muito legal, eu aconselho o pessoal a dar uma visitada lá, A Bruxa, www.revistaabruxa.com, vou repetir, www.revistaabruxa, então tem a repetição dos As aí, revistaabruxa.com, tá? Que é uma revista que trabalha com a questão da biologia cultural, e também é editor e idealizador do fanzine sobre ciência, Homem-Leoa, adorei esse nome. Tá? E ele, anualmente, ele tem sido o criador, né? Ele tem organizado o colóquio de zoologia cultural e a mostra de biologia cultural. Sofrido para falar tudo isso, mas é por aí, não errei nada. Foi tudo perfeito, mas é isso aí. Só algumas explicações. Tá. Homem-Leoa é um nome que eu adoro, sabe? Porque ele tem a ver com um dos primeiros construtos feitos pelo ser humano, que era uma estatueta encontrada na Alemanha, só rapidinho, o Homem-Leão. Só que não tem juba, aí a gente usou o nome Homem-Leoa para homenagear também o feminino.
Podia ser um leãozinho, né? Um leãozinho. Um homem leãozinho. Não, mas legal, legal. Eu não sabia não, interessante. Isso aí é de que época? Está datado isso daí? Está datado há mais ou menos 40 mil anos atrás, então é o que se tem notícia do objeto mais antigo que mostrou a abstração do ser humano, porque a gente quer crer que não existia um animal, uma criatura que tivesse o corpo de um ser humano e a cabeça de um leão. Então significa que há 40 mil anos já tinha alguém sonhando, né? Muito legal. É legal isso, né? A representação do universo simbólico dessas construções, acho bem interessantes, né? Bom, gente, apesar do Elidio escrever sobre insetos, né, na coluna Invertebrados, eu convidei aqui para falar um pouco mais do que os insetos, né? Eu resolvi que a gente tinha que bater um papo sobre a tal da zoologia cultural, né? A gente também vai conversar sobre insetos, mas a gente vai misturar um pouco, que eu brinquei, a gente mistura um pouco agora de ciências humanas com ciências naturais, com as ciências biológicas, né? Biologia cultural. O que é essa biologia cultural, professor Lidimar? Dá uma palhinha, dá uma ideia para a gente do que exatamente a gente vai conversar hoje. Perfeito, Dimas. Não deveria causar estranheza, mas causa o fato de ciência poder ser associada à cultura, à arte. Na verdade, ao longo da história da humanidade, essas duas formas distintas, mas não tanto, de ver o mundo, elas caminharam juntas, muitas vezes. Até no próprio Fauna News, vocês têm um trabalho incrível de mostrar questões arqueológicas e pré-históricas. Então, não tem como eu não falar nas pinturas rupestres que representavam essa associação entre ciência e cultura. A biologia cultural, ela é basicamente isso, é você apontar na arte, na cultura, em qualquer forma de manifestação cultural, a presença da ciência. E aí, no meu caso, eu trabalho com zoologia. São uma presença simbólica constante em todas as manifestações. Sim. A gente olha para a televisão, tem a presença de animais, a gente vai ler um livro, tem a presença de animais, olha uma arte urbana, tem a presença de animais do ponto de vista simbólico. Isso é uma tremenda força. Isso mostra que nós gostamos ou nos interessamos pelos outros companheiros de reino animal. O que a zoologia cultural faz com essa presença dos animais é tentar aplicar isso no ensino, na divulgação científica e nas práticas de preservação da biodiversidade, através da sensibilização. E aí, claro, eu posso ampliar o conceito para todos os seres vivos, aí teria uma biologia cultural. Eu posso ser mais restrito, falando só de insetos, e aí tenho a entomologia cultural, e assim vai. É um campo inesgotável de possibilidades, tão inesgotável quanto o tamanho das manifestações que nós produzimos, as nossas manifestações da cultura. A zoologia cultural não faz nada mais do que isso, não. Apontar onde tem a presença de elementos zoológicos e apontar também formas de utilização. Mas tenta-se, de alguma forma, pensar características da biologia exatamente nessa manifestação cultural? Porque uma coisa seria, assim, relativamente simples, entre aspas, eu falar, olha, temos o Zé Carioca. Né? O Zé Carioca, dentro do universo dos personagens Disney, talvez da primeira geração daqueles personagens da Disney, tá lá a representação do que seria, então, um brasileiro, né? O Zé Carioca, se você vê os desenhos animados, a animação mesmo, não só o HQ, não só o quadrinho, mostra ali a malandragem, ele tomando a cachaçinha, ele dando o rolê dele com o Pato Donald, mostrando o Rio de Janeiro, aquela coisa. Então já tem um traço ali da cultura brasileira que é colocada naquele animal. Mas e o contrário, assim, procura-se observar as características biológicas ou ecológicas ou etológicas, comportamentais do animal dentro dessas manifestações culturais? Tem um caminho um pouco inverso? Quase sempre tem, sim. Na questão do Zé Carioca, por exemplo, dá para se explorar o fato dele ser um psitacídeo, um psittaciformes, um papagaio.
que ave mais característica do Brasil do que um papagaio, que nós temos, inclusive um dos nomes do Brasil foi Terra dos Papagaios. Então, tem a questão da biogeografia, da zoogeografia, que você pode explorar. Dificilmente eles usariam um avestruz para representar a América do Sul, o Brasil. Perfeito. Então já é um ponto interessante. As características do Zé Carioca, muito provavelmente, encaixam bastante com os psitacídeos, que são aves notoriamente que falam, né? Elas reproduzem o som dos humanos e é muito interessante, fazem muito sucesso por causa disso. Aliás, fazem sucesso desde sempre, desde que se descobriu. Então, de repente, sim, você vai pegando elementos da ciência, da zoologia, da ornitologia, e você explora. Então, a partir de um personagem que é conhecido do público, você pode, por exemplo, explorar peculiaridades biológicas. Além, é claro, de algo que eu defendo, é a questão da sensibilização. Infelizmente, nós temos psitacídeos em extinção, muitos até, e alguns em situação gravíssima, como a ararinha azul, a questão do filme Rio, que é um ponto de sensibilização. Sim, como é que pode alguém imaginar, quando vê um desenho animado como Rio, Rio 2, que aquela espécie pode desaparecer por ação nossa? Então, são pontos que você vai pegando da parte cultural para você introduzir a ciência, mas principalmente para você acostumar as pessoas do chamado público leigo ou público em geral, que é interessante que elas conhecem a fauna, conhecem a flora, conhecem a biodiversidade. Em preservação tem aquela questão muito arraigada e muito definida, acho que todo mundo concorda, que para você preservar você tem que conhecer. A zoologia cultural, a associação de ciência com cultura, mostra que as pessoas conhecem. Elas, de repente, não ligam um nome à pessoa, não ligam um personagem ao animal. E aí a gente faz essa ligação para sensibilizar o cara. Não tem como imaginar o mundo sem a ararinha azul. Não tem como imaginar o mundo sem o pica-pau do desenho animado tão famoso da América do Norte, que é baseado numa espécie real que está em seríssimo risco de extinção. São pontos legais para você entrar no coração das pessoas e sensibilizar, que é importante a gente se mobilizar, porque daqui a pouco não vai ter mais essa beleza toda, esses animais, essas plantas, essa diversidade, essas áreas naturais. Deixa eu fazer uma pergunta que com certeza, ou provavelmente já fizeram para você. Você falou até na questão da geografia, da existência desses animais em determinadas regiões. O filme Rio, por exemplo, eu acho que ele tem uma mensagem muito legal a respeito da questão do tráfico de animais, essa questão toda. Utilizou uma espécie que é símbolo na questão do combate ao tráfico de fauna, porque a ararinha, além da perda de habitat ali da região, né, do sertão ali da Bahia, aquela coisa toda, ela foi muito vítima e ela era emblemática para o tráfico de animais. Era um animal até caro, levado para fora do país, né? Mas, ao mesmo tempo, creio eu que, por uma questão de licença poética, a gente colocou a ararinha no meio da Amazônia. Com certeza já te fizeram essa pergunta meio besta, né? Parece uma pegadinha para professor, né? Falar, pô, mas a ararinha que é do sertão da Bahia, colocaram ela como uma população encontrada no Rio Doce, você acha uma população de ararinhas no meio da Amazônia. Que, na verdade, creio eu que seja um pouco de você trabalhar a questão da representatividade, do simbolismo da Amazônia também, com a questão do simbolismo do tráfico de animais por ele. Vale essas pegadinhas, essas licenças poéticas são interessantes? Eu perguntei isso por questão que a gente está falando de informar, conhecer para conservar. E a ararinha foi parar no meio da Amazônia. É mais que isso, ela começou no Rio de Janeiro. O filme Rio 1 se passa na Mata Atlântica, Carioca, em grande parte. Sim. Ela vai para a Amazônia no Rio 2. E ali acha uma população perdida, é um negócio muito complexo. A gente tem que ter em mente que as obras ficcionais, elas são isso, são obras de ficção, são obras culturais, elas têm licenças poéticas. Elas não podem ser penalizadas por fazerem esse tipo de incorreções biológicas, digamos assim. Mas aí é que tem que entrar a ciência, aí é que tem que entrar o esclarecimento.
Muito do que eu falo é relacionado à aplicação em sala de aula. E aí o papel do professor, o papel do educador, do monitor, do tutor daquela atividade é muito importante. O cara tem que ter o conhecimento para esclarecer esse tipo de coisa numa aula, numa atividade de divulgação científica, coisa do tipo, o filme é legal demais, é bonito, a ararinha azul é lindo, os tucanos, é tudo maravilhoso, mas esse bicho provavelmente nunca ocorreu na Mata Atlântica Carioca, nunca ocorreu na floresta amazônica. Então, você leva a explicação científica sem criticar o filme, porque o filme ele não se propõe a ser um documentário, ele não se propõe a ser baseado em fatos reais. E é até curioso porque é um brasileiro que é o produtor do filme, o diretor. Assim, o filme cai em todos os chavões do cinema de Hollywood em relação ao Brasil. Eles devem achar que você pega um carro no Rio de Janeiro e em 10 minutos está em Salvador. E daqui a pouco você anda mais um pouquinho, está na Amazônia. A gente sabe que não é assim. Esperava-se um pouco mais, talvez, de um brasileiro. Né? De repente, ambientar o filme no sul da Bahia, talvez nem tanto, mas no Nordeste. Poderia ter feito, sim, poderia ter feito. Mas talvez ele não ficasse tão palatável para o público não brasileiro. Então, a questão é essa. O Rio de Janeiro vende, o Rio de Janeiro é conhecido, o Rio de Janeiro é o símbolo do Brasil, basicamente. E qual é o outro símbolo? A Amazônia. Então, eles juntaram no Rio 1 o Rio de Janeiro, no Rio 2 a Amazônia, por uma questão comercial, muito provavelmente. Mas isso não inviabiliza a obra de forma alguma. Ela pode ser explorada. Ela tem muitos erros biológicos. Eu nem gosto de chamar de erro. Ela tem muitas incorreções biológicas. Que você corrige. Pode se utilizar sim. E o erro biológico ele é muito legal de você corrigir numa atividade, porque você constrói a correção com o aluno, com a pessoa que está participando da atividade de divulgação científica. Você explica construindo, e aí o cara aprende, e ele vai um dia lembrar que não tinha ararinha azul aqui, mas que é importante preservar a ararinha azul, que não existe mais na natureza, e daí vai. Te dá a possibilidade de falar de Mata Atlântica, te dá a possibilidade de falar de Amazônia, te dá a possibilidade de falar de uma cacatua, que é lá da Oceania, uma que é o Nigel. De fauna ficava solta, né? O Nigel vivia solto no filme. Sim. Então poderia muito bem fugir, enfim. São questões palpitantes. E com muita felicidade, se for aprovado, eu tenho uma aluna que eu orientei na Universidade Rural, ela defendeu já há um tempinho a monografia analisando o filme Rio. E apontando esses pontos que são passíveis de correção para a utilização do filme em atividades. E a gente submeteu o artigo para uma revista, já está na fase de revisão, e daqui, de repente, há umas 2 semanas, tomara, oxalá, esteja publicado. E aí a gente aponta a possibilidade de utilização mesmo dos erros, com a correção. Aí eu repito, fundamental que o professor, o educador, o cara que está realizando a atividade, ele tenha o conhecimento. É um barato porque a humanidade ela tende a achar que é tudo distribuído de modo igual no planeta. Então até as lendas são meio assim. Então às vezes aqui no Brasil é difícil imaginar, a gente viu, o Fauna News acompanhou a questão da soltura das aranhas, dos aracnídeos que não são de áreas de Mata Atlântica, Carioca e foram soltos no Rio de Janeiro. Enfim, nós temos pouco conhecimento de ciência. E eu defendo que a aproximação com a cultura abre uma porta para você levar um conhecimento científico. Não obrigatoriamente o conhecimento aprofundado, especializado. Eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo não é formar tantos cientistas assim, mas o objetivo é formar pessoas com sensibilidade para a causa da ciência, para a causa ambiental, para a causa da conservação. E a cultura... Os desenhos animados, os filmes de animação, os filmes do cinema em geral, e livros e qualquer outro tipo de obra tem esse poder de sensibilização. Rio é um excelente ponto de sensibilização. O Zé Carioca é um excelente ponto de sensibilização. Para o pessoal um pouco mais antigo, que é um personagem que não tem sido usado tanto pela Disney. Mas é muito legal e você pode, a partir dele, falar de tanta coisa. Dá para explorar bem.
Perfeito. Deixa eu só aproveitar aqui, deixar registrado aqui, tem uma pergunta da Maria Eduarda, tá? Deixa eu ver o que ela colocou aqui, olha. Ela vai ao encontro da nossa discussão, mas não deveria ser errada essa licença poética? É isso que a gente está comentando, né? Porque supondo que seja alguém que não tenha conhecimento sobre o assunto, vai acabar aprendendo dessa forma, considerada errada, né? Até mesmo reforçar os estereótipos. Tem, né? esse perigo. Aí eu completo um pouquinho a ideia dela, fazendo o papel aqui do advogado do diabo, que no caso da pessoa não ter um professor, que todo mundo, oxalá, tivesse seus professores, né? Mas as pessoas que não têm um professor, ou uma pessoa que possa dar uma orientação legal, pode cair nessa questão aí que a Maria Eduarda está nos colocando, de reforço de estereótipos, de passar para frente uma informação errada. E aí? Pode acontecer, sem dúvida. Maria Eduarda, eu fico muito feliz quando eu vejo um filme ou um desenho que é muito fiel ou próximo da fidelidade às cenas do mundo natural. Mas eu também, de certa forma, fico feliz quando tem alguma menção e eu posso trabalhar. Eu vou reforçar. Todo mundo, ou pelo menos se objetiva que todo mundo, passe pela escola. E a escola, ela é o grande aliado nessa construção de conhecimentos efetivos. Outra coisa é que a gente devia batalhar, e eu acho que até tem melhorado, para que os filmes tenham revisores científicos. Para que os filmes tenham pessoas especializadas que cheguem e comentem sobre determinadas questões. Do tipo, não custa nada vocês fazerem no Nordeste a cena do Rio, do Blue, não precisa falar da Amazônia, fala da Mata Atlântica. Poderia ter, de fato, um consultor científico. É uma batalha dura, mas vale a pena, precisa. A questão dos estereótipos, ela tem que ser trabalhada também com a divulgação científica. Tudo isso que a gente está falando acaba desembocando na divulgação científica, que é fundamental. A gente tem, a dura realidade é essa, eu acho que quase todos os lugares, quase todas as populações mundiais, a gente é meio complicado em termos de cultura científica. Mesmo as básicas, mesmo as coisas básicas. Sim. E aí é porque está faltando divulgação. E não é culpa dos pesquisadores, é falta de estrutura, é falta de condições de trabalho. E aí, mais uma vez, eu vou cair na sala de aula. A gente tem que trabalhar isso com os licenciados. E é um pouco também o papel da imprensa também. Papel da imprensa pode ajudar muito. O Fauna News, puxando a sardinha para o nosso lado de Fauna News, a gente quer levar informação de qualidade, né? É muito legal, sai um filme, por que não ter uma resenha desse filme, mostrando licenças poéticas, estereótipos para o bem, estereótipos para o mal, né? É algo que eu acho que até o papel da imprensa, a imprensa é muito cômoda no lidar com as questões ligadas à fauna, né? Então é bom quando a gente tem coisas do tipo, não criticando, mas não pode ser só isso, Globo Repórter, as belezas da fauna, a exuberância da fauna, ou quando está na iminência da desgraça, é baleia encalhada, é mortandade de bicho morto no Pantanal, aí vira pauta. Mas no meio de uma coisa e no meio da outra, tem uma infinidade de graduações de notícias, né, que a gente tem que botar a cara e botar para as pessoas, né? Então a imprensa também podia ajudar um pouco nisso, viu, Maria Eduarda? Né? Fazendo uma meia-culpa aí como jornalista. E principalmente a grande imprensa, né? A imprensa do horário nobre, a imprensa, dos noticiários de TV, dava para fazer muita coisa. E eu não consigo entender como, até do ponto de vista econômico, isso não vai resultar, Dimas, porque, como eu falei, as pessoas se interessam muito por animais, pela natureza. O próprio Globo Repórter, com aquelas paisagens bonitas que eles mostram, é um programa de audiência. Então, eu acho que falta alguém de sensibilidade na gestão desses grandes canais de noticiário. É bom que, por exemplo, o Globo já tem, eu acho que de volta e meia sai uma notícia interessante, com alguma revisão, com erros que são criticados frequentemente pela comunidade científica, mas é uma sinalização de que isso dá ibope, digamos assim, isso chama atenção. E tem horas que a gente não pode brigar com a notícia, ponto. Então, por exemplo, não é de hoje, assim, já se torna corriqueiro encontrar, por exemplo, blocos inteiros do Jornal Nacional com a questão ambiental.
hoje está em voga, hoje tá na pauta a questão da crise climática, né? Saiu aí, então a gente tá já, então a gente volta e me encontra, a Sônia Bride está aí, com uma grande bandeira dentro do jornalismo, uma grande profissional dentro do jornalismo da Globo, que está ali pingando e batendo no Fantástico, coisa do tipo. Acontece, né? Só que não pode ser também só as coisas na iminência da desgraça, tem que ter a coisa informativa. E aí que eu falo que não é, a fauna, ela é o patinho feio, ela não entra tanto. Quantas vezes a gente já não viu as notícias sobre queimadas, e só aparece lá falar, morreu o bicho, morreu a onça, morreu não sei o quê, mas ninguém explicou depois como é que esses bichos vão sobreviver após aqueles incêndios. Eu não vi tantas pautas, tantas matérias, a coisa poderia ser melhor trabalhada. E a comoção, ela é imediata, momentânea. A comoção, sim, todo mundo se sensibilizou, até por causa da onça, que é um animal de impacto. Mas, logo depois, esqueceu-se. É impressionante. Sim. Então, acontece, assim como quando eu conversei com a Elisângela na semana na quinzena passada, no último, eu falei, olha, já estamos com 560 mil mortos no Brasil e parece que a gente esqueceu a origem da pandemia. Ninguém fala mais da questão da fauna, a exploração dos animais silvestres como uma origem de pandemia. Agora a pauta já é qual? A vacina e vamos salvar para todo mundo ir para a rua novamente. Vamos voltar ao normal. Mas se a gente voltar ao comportamento normal, a nova pandemia vai estar aí daqui a algum tempo. E não na China, não vai em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não, a gente come tatu aqui, cutia, não sei o que, faz esse tipo de coisa, vai aparecer. E gente morre com essas doenças, né? Eu tinha pensado, quando a gente começou a conversar, tinha até um roteirinho pensado em termos... Eu pulei só uma coisa que assim, em termos de curiosidade, como é que você começou nessa área da zoologia cultural? Creio que quando você entra como na graduação, ou até depois vai para o mestrado, você não vai direto para a zoologia cultural, né? Às vezes você vai pensar, não, eu vou pesquisar o comportamento da borboleta ou aquela espécie de borboleta e por aí vai, num nicho, num negócio muito segmentado. Daí para a zoologia cultural, como é que foi, professor? Foi totalmente por acaso, Dimas, totalmente por acaso. É até engraçado, porque nessa altura do campeonato, eu já tive muitos alunos na vida e muitas vezes eu sou amigo ainda dos alunos mais antigos. E de vez em quando eles brincam comigo, quando sai uma coluna no Fauna News, ou quando eu tenho um artigo dentro do campo da zoologia cultural, falando de quadrinhos, eles brincam comigo falando, na minha época você não falava disso. Realmente eu não falava, eu nunca fui ligado à cultura pop, nunca fui ligado a cinema, não mais do que o normal. Nunca me interessei pelo universo de super-heróis, por exemplo, ao longo da minha vida. Isso foi ao acaso. Uma vez, ainda no tempo o pessoal nem conhece direito, VHS, no tempo que existia a locadora, você alugava os filmes. Eu, por um acaso, levei para casa um filme do Homem-Aranha e o filme dos X-Men. Vim em casa e achei barato, porque eu sequer conhecia os personagens. Eu conhecia o Homem-Aranha, mas X-Men eu não conhecia, não. E aí comecei a ver que tem um monte com inspiração de animais. E aí fui juntando as peças e fui começando a olhar e isso me chamou a atenção e eu vi que nos quadrinhos, no cinema, nas animações, nas tatuagens, na arte urbana. E eu sempre gostei muito de bicho, meu interesse era ser zoólogo desde criança, sempre quis ser zoólogo. E nunca tinha percebido essa presença. E olha, é muito difícil você explicar zoologia para o público leigo. Eu quando falei que ia ser zoólogo em casa, isso em uma outra época, outro século, todo mundo ficou chateado, não entendendo direito o que era aquilo. Eu estava na 4ª série do ensino, quer dizer, até a nomenclatura do ensino era outra. Todo mundo ficou meio triste, sem saber, o que o cara vai fazer zoólogo, ninguém é isso. E é falta de explicação. Nossa, mas o zoólogo é tão presente na cultura pop, em vários desenhos animados, volta e meia tem alguém estudando os animais. E aí eu comecei a perceber que dá para utilizar e fazer uma linguagem popular, explicar de modo bem palatável a ciência através dessa associação. Começou assim, ao acaso. E o primeiro trabalho que eu fiz foi em 2011.
nessa linha foi uma brincadeira. É recente. Tem coisa de 10 anos, pô. Tem bastante tempo, se for pensar na juventude, mas em termos de minha carreira é relativamente recente. Eu fiz, junto com alguns colaboradores que gostavam de quadrinhos, nessa época eu já estava lendo alguma coisa, um levantamento dos 25 personagens principais da Marvel e 25 da DC que tivessem inspiração em animais. Nós submetemos a um evento, foi aprovado o resumo, apresentamos o pôster e foi um negócio impressionante. Geralmente pôster de congresso, de evento científico, passam 2, 3 pessoas, só os amigos. Desse tamaninho, né? Nossa, a pessoa olha ali, balança a cabeça e vai ler o outro. Porque é tudo muito especializado no tema. Nossa, esse daí tinha uma multidão e foi numa área aberta que pessoas não da área ciência estavam passando também. E elas foram atraídas e pararam para ler aquele trabalho absolutamente incomum, né? Falando de personagens da cultura pop com inspiração em animais. Ali eu vi. Isso dá para utilizar. Não é possível que não seja... Fisgou, gente. Ali porque quer que não, 25 DC e 25 Marvel, alguém já viu algum deles. Sim. E para. Dimas, é um barato, porque aí nós distribuímos cards com os personagens e o animal inspirador. Então, tinha uns, sei lá, fizemos uns 100 cards com repetições, e aí tinha o Pantera Negra e um leopardo, o Batman e o morcego. Até hoje tem gente que guarda esses cards e vem falar comigo e de vez em quando mostra foto. Olha só o card que eu recebi. Chocolate surpresa. Chocolate surpresa. Nossa, é uma coisa muito simples, mas estabelece uma ligação mais forte. A academia, ela é muito distante da realidade. Não, pode parecer que eu estou falando que o que é produzido na academia não tem aplicação. Tem sempre aplicação e muita. Mas tem que se falar dessa aplicação. E tem que se aproximar, não tem jeito. A gente tem que quebrar muro. A gente tem que mostrar que a universidade, a academia científica, produzem coisas do dia a dia também. E explicar de modo que todo mundo entenda. E aí, nessa época, eu fiquei absolutamente convencido disso e passei a pesquisar quadrinhos, filmes e forma de utilização. Antigamente, a gente falava assim que... Pelo menos que eu me recordo, se você era nerd, era negócio ruim. Nerd era aquele cara que tomava tapa na cabeça na sala de aula do Turma do Fundão, né? A gente misturou um pouco essa coisa do nerd com a cultura geek, que hoje se chama cultura geek, né? Então, assim, o pessoal que tinha essa cultura que não era tão valorizado, subiu para um outro patamar de relevância cultural, trazido talvez um pouco pelo cinema, com os filmes da Marvel, os filmes sabe que agora começaram a fazer séries uma atrás da outra, porque estava meio esquecida essa coisa de Aquaman, aqueles quadrinhos antigos, era uma coisa meio já anos 60, 70, aliás, eu chegou tô com a camisa do Aquaman. Lá, né? E isso ajudou. Eu acho que o lance da cultura geek e de você trabalhar com essa questão cultural, eu acho que trouxe uma oportunidade gigantesca para trabalho. Ao mesmo tempo, eu vou aí ao encontro da sua fala, de que principalmente na área da biologia, vamos falar assim, das ciências naturais, percebeu-se a importância da divulgação científica. Porque o que tem hoje em dia de biólogo, físico, químico, não sei o que, achando que, olha, eu preciso ter meu canal no YouTube, o meu canal não sei aonde, na rede social, para eu passar minha mensagem, e passou a ser valorizado no currículo Lattes. Tem a área sua lá para você colocar se você tem blog ou não. Né? Então é um universo cultural que abriu uma oportunidade de monstro para vocês. O primeiro ponto, eu tenho ainda um ranço com relação ao termo nerd, por causa dessa história. Exato. Porque na minha época de escola, enfim, o nerd era aquele cara estranho que se misturava pouco. Então alguém, de vez em quando, fala que
se referindo a mim, dizendo que eu sou nerd, porque eu leio isso, aquilo. Eu, a princípio, não gosto, porque eu não era assim, não. Eu nunca tive nada dessas coisas estranhas, não. Uma pessoa absolutamente normal, jogava bola, tudo absolutamente normal. Um preconceito meu que eu carrego por causa de uma outra época. Hoje em dia, e com relação a essa associação com a cultura geek, isso está muito aproximado do conhecimento. É aquela busca do conhecimento. Então são os caras que analisam cientificamente os fatos. Isso é muito interessante e pode demais ser utilizado. É um ponto realmente muito importante, que eu acho que também tem que ser realçado. Outra coisa é a inclusão. Quando você começa numa sala de aula a falar de personagens, vai dar uma aula de inseto, que não é um grupo que, evidentemente, muitas pessoas se interessem. E aí você começa a trazer... Não é fofopau, né? Como falam. Pois é, você traz o Homem-Formiga, você fala da Vespa, você traz esses personagens impactantes e para dar uma introdução, e a pessoa reconhece aquele personagem, o aluno reconhece, ele se sente incluído na aula, ele se sente fazendo parte. Então é um cara que está mais aberto para receber o conteúdo. Eu tenho colegas que narram que melhorou bastante a percepção da turma a partir do momento que eles trouxeram elementos culturais. A professora Márcia Denise, que faz parte aí do nosso time no Fauna News, é um exemplo, ela aplica... Eu tenho fotos da professora Márcia apresentando palestra com varinha do Harry Potter. Isso é legal, isso quebra a barreira, isso quebra aquela distância do professor com o aluno, isso faz com que todo mundo fique incluído. Isso daí eu só vejo de modo positivo. E é claro, você passa o conteúdo que é necessário, academicamente falando, a partir dessa aproximação que você tem. Eu só vejo de modo positivo. Agora, é evidente, você tem que trabalhar os estereótipos, tem que trabalhar as incorreções biológicas presentes nas manifestações da cultura. O trabalho aumenta, de certa forma, para o professor, porque ele precisa estar antenado. Um professor do ensino médio, do ensino fundamental hoje em dia, tem que entender de cultura japonesa, de mangá, de anime, tem que entender de quadrinhos, tem que saber perceber o que é o gosto da turma para ele poder penetrar nessa turma, levar a informação, interagir e mostrar que todo mundo é igual, está todo mundo com conhecimento ali, trocando. É muito interessante. Eu fico muito feliz com as licenciaturas estarem trabalhando isso. Trabalhando jogos, trabalhando possibilidades de utilização de fanzines em sala de aula, trabalhando os desenhos animados. É o caminho, é o caminho. A gente não precisa mais estar naquele cenário em que tem um aluno em sala de aula que fica pensando, como era muito comum na minha época de escola, o que eu estou fazendo aqui? Porque o aluno ele saca o celular, ele tem acesso ao mundo. O mínimo que se espera da aula é que seja tão interessante quanto o mundo. E não é fácil. Aí você traz esses elementos. Tremendo desafio. Tremendo desafio. Eu falo para os meus alunos de licenciatura que o desafio deles é gigantesco, é de salvar a educação. E aqui no Brasil mais ainda. Eles não vão ter grandes apoios. O que se produz na academia em termos de jogos e aplicações em sala de aula não chega na escola, porque não existe um programa centralizado de levar essas inovações para a sala de aula. Não existe, não é esse governo, é qualquer um, não vai ter. Quem vai levar as novidades acadêmicas, as novidades pedagógicas e principalmente esses usos legais de jogos, animações, etc., é o licenciando. E aí, por isso que a responsabilidade deles é gigante. Não tem jeito, mas o cara está fazendo, está estudando para ser professor porque quer. Não tem como fugir do desafio, não. Legal. A gente estava falando de manifestações artísticas, manifestações culturais que envolvem animais. Então a gente está falando de cinema, estamos falando de quadrinho, literatura. Na literatura a gente vai encontrar inúmeros exemplos, a gente vai falar em artes plásticas, em produção de televisão. Né? No seu gosto, no seu olhar, você tem mais um apreço, não sei se a palavra correta é essa, apreço, ou gosta mais de manifestações artísticas, manifestações culturais, vamos falar assim, elas mais com caráter de ativismo mesmo, vamos passar o recado. O Rio é uma forma de ativismo, tem um recado, claro, pela questão ambiental, ou vamos falar assim, é mais legal aquela coisa mais parnasiana, estética,
que muitas vezes acontece, e aí como é que fica a questão da zoologia cultural trabalhar com algo mais estético do que tem uma mensagem mais ativista? O que me chama a atenção direto é essa parte mais estética. A minha primeira abordagem, o que me atrai de cara, é porque, como eu gosto de bicho, quando eu vejo um animal retratado, aquilo ali já me interessa profundamente. E você pode utilizar, principalmente na questão que eu já falei da sensibilização. É para você abrir as portas para levar um conteúdo mais especializado. Porém, em tempos recentes, eu tenho me interessado bastante com essa arte com viés mais ativista, principalmente por causa da minha proximidade recente com os fanzines. E o fanzine é uma tremenda forma de você passar mensagens importantes, necessárias no momento, meio que underground, meio que do submundo. É um grito mesmo de excluídos. E outra forma... Deixa eu levantar minha mão. Só interromper, perdão, só para não perder o gancho. Da outra vez você falou e eu deixei passar, assim, fanzine. Eu vou falar para você que, assim, eu curti muito da cultura do punk, final dos anos 80, aquela coisa toda, e fanzine era um negócio que qualquer moleque punk gostava de fazer. Mesmo porque naquela época a gente tinha computador, fazia coisa colando e era um monte de xerox, né, de cópias, não sei o quê. Voltaram os fanzines? Tô meio que surpreendido assim, com essa coisa do fanzine voltando. Tem recentemente criado uma associação, a Anzine, que experimenta a possibilidade de utilização de fanzine em várias atividades. E tem não só criadores de fanzines, como teóricos que estudam, se aprofundam nos fanzines. Porque mas é no mesmo formatinho, impresso, aquela coisa... Formato livre. Às vezes até em PDF. Às vezes tem alguns que são elaborados e são impressos em gráfica, são praticamente revistas. São considerados fanzines porque não tem o editor. O editor é a pessoa criação que cria. Coletiva. Liberdade total. E tem aqueles que são de xerox, que são talvez os mais interessantes, que é meio fanzine raiz. Que o cara recorta, monta, desenha, faz poesia... Total liberdade. E você pode trabalhar isso em sala de aula até para falar de conservação. Eu já fiz algumas experiências nesse sentido com futuros professores. Do tipo, vamos falar da causa ambiental aí. Leva um monte de revista e vocês recortam, cada um vai fazer um quadrinho falando de alguma questão ambiental. Infelizmente é o que a gente mais tem no momento, questões ambientais complicadas. E aí você junta aquilo tudo, bota na Xerox, dobra e pronto, faz uma revistinha. É uma atividade que você pode fazer numa sala de aula, uma atividade introdutória. E tem muita gente se dedicando à possibilidade de uso mesmo acadêmico na escola. É aquela história da inclusão. Nada mais é inclusivo que o fanzine, porque você vai criar. Sim. Cada um vai criar um pedacinho, vai juntar e vai formar uma revista. É muito legal. Funciona bem demais. E aí, graças ao fanzine, eu comecei a ver esse lado das mensagens que são necessárias no momento. E, recentemente também, graças principalmente à minha esposa, que adora folclore e já estuda também as possibilidades de utilização do folclore para divulgar ciência, eu fiquei encantado também com essa parte do folclore, que também é uma mensagem. Também tem uma mensagem de luta, de passar conteúdo, um conteúdo que... Nada mais moderno que um curupira. Nada, absolutamente nada. Eu queria o Anhangá para ir lá e punir os caras que fizeram aquilo no Vale do Anhangabaú, botaram uma selva de concreto só. Dá para fazer uma mensagem realmente muito positiva. A gente precisa dos defensores da mata. Muito. Quando eu era na universidade, quando eu estava na graduação, um grande sonho de defesa da natureza era a FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Tinha o Curupira como símbolo, o grande guardião da mata. A gente está precisando dessas defesas. Então também é um grito de mensagem muito forte. Quando você escuta... Aproveitando... desculpa, quando você escuta esse chamado, e são também povos que costumam ser marginalizados, são manifestações culturais marginalizadas, então, além de tudo, são excluídos. E a partir do momento que você associa a ciência, e dá para associar muito o folclore à ciência,
você traz essa galera também para as luzes do conhecimento. Ele já tem o conhecimento, um conhecimento cultural. Você leva a ciência. Sim. E muitas vezes você vai até contradizer. Vai chegar, não, isso não acontece, não pode usar esse medicamento popular, você tem que ter medicamentos aprovados e com a qualidade atestada e com a funcionalidade atestada, um trabalho científico, não é assim? Mas você respeita a tradição e respeita a cultura, porque ali tem muita informação embutida. Então você pode trazer essa galera toda para os holofotes do conhecimento, que ele conhecimento já tem, mas para mostrar esse conhecimento tão considerado marginalizado. Recentemente eu tenho gostado mais desse ativismo. Devo confessar. Dois comentários. Primeiro, sobre folclore. Gente, ontem, artigo do professor Elidiomar, exatamente sobre o folclore. A gente está no mês do folclore e ele toca exatamente nessas questões. Vai trazendo os insetos, vai falando... Meu, tem chá de barata, tem um monte de coisa para vocês lerem lá, que é muito legal. Então entre lá no Fauna News, procure lá na coluna Invertebrados, o último artigo, o mais recente artigo, é o do professor Elidiomar a respeito do folclore. Tá? Segundo ponto, um comentário sobre fanzines, está aqui. Olha só, o nosso, quem está nos assistindo está identificado como Fanzinoteca Macaé. Ah, sim. Adoramos chegar e ver o professor Elidiomar falando a palavra mágica fanzine. Tá aqui, comentário dele. Né? Tem um comentário também da Vilma Santana, tá? Quando a gente estava comentando sobre notícias, e todas essas notícias impactantes vão se tornando banais, justamente porque não se aprofunda, né, nas causas, e também não se falam, a gente não faz uma discussão sobre as consequências. Tá? Exatamente quando, fazendo essa ligação agora para esse universo do folclore que a gente acabou tocando, muitos animais eles têm uma ligação muito importante com o sistema de vida das pessoas. Né? E o folclore traz isso como lenda, como algo que às vezes já foi muito mais valorizado em termos de história, em termos até de oralidade. Eu escutava história do folclore não na escola necessariamente, era nas brincadeiras, nas histórias, que é uma coisa mais oral. Hoje em dia, se você não tem na escola, você não sabe sobre folclore. Você pega muitas crianças. Tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já nos trazia coisas do folclore. Tinha na televisão ainda, né? Você acha que a gente está perdendo esse contato com as nossas raízes, essas lendas, essas histórias do folclore? A gente está falando nada mais moderno que o Curupira, mas quem conhece o Curupira? Pergunta para não vou falar para criança, estou falando para um adolescente, um adulto jovem, se bobear, não vai saber quem que é o tal do Curupira. Mal se bobear, sabe quem era o Saci Pererê e a história do Saci Pererê. Sim. O folclore não tinha que ser trazido novamente para um primeiro plano? Tudo pode ser com uma roupagem mais moderna, mas não deveria ser trazido? Sem dúvida. Antes eu quero deixar um abraço ao pessoal de Macaé. Lá tem o Instituto Federal Fluminense, em Macaé, eles têm uma fanzinoteca. Uma casa repleta de fanzines. Qualquer dia eu vou fazer um estudo, quando a pandemia permitir, da presença dos animais nos fanzines deles. Eles são meus verdadeiros mestres no mundo dos fanzines. Pessoal incrível. A questão do folclore, Dimas, olha só que barato. Talvez alguns conheçam por causa do seriado que passou na Netflix, Cidade Invisível. E com uma roupagem mais moderna, enfim, como você disse, mas a maioria não conhece porque a oralidade se perde. Quem é que hoje fica escutando as histórias contadas pela avó? Você tem... É muito mais difícil. E aí aumenta o desafio. E até isso faz com que seja interessante você resgatar e ligar a ciência, ainda que para fazer divulgação, dessas histórias, para você manter a tradição da oralidade, mas que elas estejam grafadas, que elas estejam em artigos, em publicações, em livros, porque senão elas vão se perder. Infelizmente, acontece muito isso. Quando se fala de oralidade, eu não consigo não pensar no Mapinguari.
Mapinguari é uma grande criatura das matas da Amazônia, um ser gigantesco, mais de 2 metros de altura, feroz, e nem é muito defensor da mata, segundo a lenda, não. Ele vai derrubando as árvores e ele come o que tem pela frente. Ele come seres humanos, outros animais, destrói geral. O único bicho que ele tem medo é o bicho preguiça. Vai entender. E olha que coisa interessante. Existem pesquisadores que associam o Mapinguari às preguiças pré-históricas gigantes, que viveram até 10 mil anos atrás, é pouco tempo. Sim. Mas não que... Tem alguns que acham, mas não é o caso. Alguns acham que ainda tem Mapinguari vivo andando pela floresta amazônica, certamente não tem. Mas muito provavelmente é uma questão de oralidade, de herança que foi contada de avó para neto ao longo das gerações, porque os primeiros habitantes do Brasil conviveram com essas preguiças gigantes. E a força da oralidade, da história contada, provavelmente fez remanescer essa contação, esse caos, até hoje em dia. Mas está desaparecendo, a gente não pode deixar desaparecer. E aí só se lembra do folclore geralmente no mês do folclore, quando as crianças da escola fazem as atividades. Mas tem museus muito legais que trabalham com folclore e a divulgação da manifestação folclórica. A gente tem que sempre visitar museus e realçar a importância deles. Eu lembro que tinha o Museu do Folclore no Parque do Ibirapuera, iam excursões de escola para lá. Pois é. Né? Acho que em São Paulo não tem mais Museu do Folclore, de grande porte. Não. É uma pena, é uma lástima. A Maria Eduarda, ela faz um comentário que é importante usar o folclore até mesmo para não ser esquecido. Cada vez mais parece que as gerações mais jovens não sabem nem da existência do folclore. Professor, é o seguinte, o Instagram nos dá 60 minutinhos. E a gente não conversou metade do roteiro que eu tinha planejado. Eu sou terrível, eu sou indisciplinado, é um caso sério, tem que me controlar. Mas assim que eu vou falar uma coisa, assim, nunca os 60 minutos passaram tão rápido como nessa conversa. Tá? A gente vai marcar um segundo papo de fauna. Tá? A gente tem assim, tem 4 minutinhos aqui, tá? Eu vou pedir para você só se despedir, tá? Daí eu faço as considerações finais e a gente já vai para os finalmente desse papo de fauna. Professor Lidmar, olha, por enquanto, muito obrigado. Vamos marcar para a gente continuar a falar dessas questões. Tem mais coisa para ser falada. Não sequer tocamos no universo da biologia, mesmo sobre os insetos. Deixa isso para o outro papo de fauna, vai ter oportunidade, tá certo? Obrigado por enquanto, valeu, professor. Eu que agradeço, Dimas, e de certa forma a gente falou de insetos também, porque tudo isso que nós falamos é importante para popularizar os insetos, que são um grupo muito marginalizado. Eu renovo o convite que todo mundo conheça o Fauna News, é impressionante o conteúdo que é produzido nas colunas, nas reportagens. Vale a pena, e considerem a possibilidade de se juntar à nossa causa. É fundamental. E não faz parte, não é uma coisa distante, não. Faz parte do dia a dia. Nunca tivemos índices tão alarmantes de destruição ambiental no Brasil e no planeta. A gente tem que abrir o olho. E o Fauna News abre muito os nossos olhos. Legal. Bom, gente, para você que está nos assistindo, eu quero agradecer a sua presença. Essa live aqui, ela vai ser divulgada daqui a pouco, nos próximos, acho que em 2 dias aí, no máximo, a gente coloca ela lá no YouTube e nas redes sociais do Fauna News, para quem, daí você pode compartilhar, para quem não conseguiu assistir. E nos próximos dias também vamos anunciar o próximo convidado do próximo Papo de Fauna. Se você não conhece, www.faunanews.com.br. Nos acompanhe aqui pelo Instagram também, pelo Facebook, pelo Twitter. O Papo de Fauna é uma produção de uma pequena equipe, tá? Eu tenho que sempre agradecer muito a Williane B. Souza e a Lígia Takal, que são sensacionais no apoio, na produção, nas redes sociais. Tenho que agradecer muito o apoio da Clínica Veterinária Univete de Guaratinguetá, tá? A equipe lá do Dr. Daniel. Se a sua empresa, seu negócio quer colaborar com o Fauna News, pensa em agregar valor à sua marca,
conservação da biodiversidade. O que a gente faz aqui é conservação, sim, de forma indireta. A gente não lida no manejo direto dos animais, mas a gente passa informação para que as pessoas não causem problemas aos animais. Isso é o mais importante, tá? Entre em contato com a gente, junta a sua marca à nossa, a gente caminha junto, manda um e-mail lá para o contato@faunanews.com.br. Se você que está em casa quer colaborar, lembra, você pode se tornar um assinante pelo Catarse, www.catarse.me/faunanews, ou fazendo uma doação lá pelo Pix, dimasmarques@gmail.com, olha lá, a zoologia. Tenha certeza que juntos a gente pode trabalhar pela conservação da nossa fauna, pela conservação da nossa biodiversidade. Apesar dos pesares, esse tempo que estamos vivendo hoje vai acabar. Tenho certeza disso, a gente vai virar o jogo. Tá bom? Professor Lidmar, mais uma vez, brigadão. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Cuidem-se. Tchau, tchau.